Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Sempre que o Sora Mukujima pega no sono, ele acaba indo parar num lugar muito doido nos sonhos. Um mundo que parece feito só de fumaça e destroços. Tudo ali dá a sensação de estar completamente vazio, sem nenhum sinal de vida. Pelo menos num primeiro olhar. No meio desse cenário bizarro, ele sempre enxerga um cara musculoso e misterioso, que parece uma versão genérica do Zeus comprada no Walmart, parado bem no centro daquele mundaréu estranho. O cara fala direto com o Sora, soltando umas frases totalmente sem pé nem cabeça, dizendo que vai estar esperando ele na beirada do abismo. Antes do Sora conseguir entender qualquer coisa da baboseira que o maluco falou, ele acorda no quarto dele, suando igual uma tampa de marmita. Pouco depois, a mãe dele chama lá da casa. Enquanto ele vai se arrumando na rotina da manhã, o pai sai do banheiro e já começa a paparicar o filho, como se ele ainda tivesse 12 anos. Agora, antes de continuar, vale falar um pouco da família do Sora. Já faz 3 anos que o irmão mais velho dele entrou para as forças de autodefesa, e o próprio Sora também pensa em seguir esse caminho um dia. Quando esse momento chegar, ele vai ter que dar adeus a essa vida tranquila que leva. O pai dele é daqueles que não levam nada a sério. Vive de brincadeira o tempo todo, enquanto a mãe é o oposto, bem rígida, mas ama os dois com todo o coração. O Sora não tem do que reclamar da vida. E se dependesse dele, dava pra viver assim de boa, até o fim do mundo. Só que olha só, o narrador aqui falou cedo demais, porque o fim do mundo tá literalmente batendo na porta com o surgimento de umas torres gigantes, tão altas que parecem cortar o céu ao meio. E por algum motivo, essas torres têm uma presença muito familiar pro Sora, como se tivessem algo a ver com os sonhos esquisitos dele. Aos poucos, essas torres começam a aparecer em várias partes do planeta, e junto com elas vem o caos. A família do Sora acaba perdendo contato com o irmão dele que estava servindo nas forças de autodefesa. E quando o número de torres chega a 20, até os sinais de TV somem, com o rádio funcionando na força do ódio. A coisa ficou tão feia que todo mundo é obrigado a evacuar para as áreas de abrigo. Sem ter o que fazer, os pais do Sora arrumam as malas e, antes de saírem, deixam um bilhete pro filho mais velho, caso ele volte para casa. Pelo menos vai saber que os pais foram pro abrigo. Quando o Sora e a família chegam no ginásio que tá servindo como abrigo temporário, o lugar já tá lotado de gente que perdeu tudo e não tem mais pra onde ir. O desespero tá estampado na cara de todo mundo. Mesmo com o mundo desabando, sempre tem uns lixos humanos que aproveitam pra oprimir os mais fracos, só pra mostrar que ainda existem. Um desses babacas rouba o único pedaço de pão de um moleque. Quando o garoto tenta reagir, o safado mete um socão no estômago dele. Ninguém faz nada. O cara não só roubou o pão, como ainda continua enchendo o saco do garoto. Aí o pai do Sora resolve intervir. O infeliz do ladrão, todo cheio de si, tira onda com a cara do pai do Sora e ainda tenta dar um soco. Mas quem se dá mal é ele mesmo, que acaba levando um chutão daqueles que derruba até poste. O cara vai pro chão rapidinho, o lugar exato onde um verme desses merece ficar. O pai do Sora devolve o pão pro garoto e encara o babaca com aquele olhar de desprezo. O covarde até que tem juízo e decide não arrumar mais confusão, indo embora com o restinho de dignidade que ainda tinha. E sim, o Sora já conhecia esse traste. O nome dele é Eiji Kagawa, um escroto que no passado adorava humilhar o Sora junto com seus capangas. Do nada, um soldado entra correndo no abrigo para dar um recado urgente. Todo mundo precisa sair dali e entrar nos caminhões que estão esperando lá fora. O motivo do aviso continua em segredo, mas o melhor mesmo é obedecer sem discutir. Só que, claro, algumas pessoas começam a reclamar, perdendo tempo com discussão enquanto deveriam estar correndo. De repente, começa uma batida nervosa na porta da frente. O Sora sente na hora que deu ruim, e então empurra os pais para eles fugirem logo. O soldado tenta segurar a porta, mas os monstros que estão do lado de fora são fortes demais. Eles arrombam tudo e levam o soldado junto. Agora até os chatos que estavam reclamando tão fugindo que nem loucos. O Sora acaba ficando para trás, sem conseguir acompanhar os pais, enquanto todo mundo se espreme para entrar nos caminhões. Logo todos os caminhões estão lotados, sem espaço nem para uma alma a mais. O Sora é um dos azarados que ficou de fora, mas aí o pai dele estica a mão tentando puxar o filho para dentro do caminhão. Mas aí, os desgraçados egoístas que estavam atrás do pai do Sora simplesmente se recusam a deixar o garoto subir no caminhão, dizendo que já não tem espaço para mais ninguém. No fim das contas, o Sora decide procurar outro caminhão, deixando os pais preocupados no veículo em que já estavam. Quase todos os caminhões já estavam abarrotados, menos o último da fila. Só que justo quando ele tá quase alcançando o bicho,
o caminhão arranca com tudo. Mesmo assim, o Sora consegue se agarrar no veículo em movimento. E pra ajudar, alguém estica a mão pra puxar ele pra cima. Só que essa mão amiga é justamente daquele escroto do Eiji Kagawa, que encara o Sora com aquele olhar de predador que acabou de encurralar a presa. Ao invés de puxar o Sora, o desgraçado empurra ele do caminhão. O garoto cai no chão e acaba sendo pisoteado por outros sobreviventes desesperados tentando subir. Ele fica ali encolhido, implorando por ajuda. E aí, quem aparece do nada? Aquele Zeus de loja de desconto, que vive aparecendo nos sonhos dele. O barbudo solta de novo aquele papo esquisito, dizendo que tá esperando o Sora na beirada do abismo. E do nada, o cenário muda mais uma vez, levando o Sora para outro lugar completamente diferente. De repente, um Goblin brota do nada e tenta dar uma machadada sinistra no Sora, que só consegue escapar por um triz. O monstro ainda arremessa o machado de volta tentando acertar ele de novo. Mais uma vez, o Sora consegue escapar, mas acaba se cortando feio no processo. Esse bicho tá completamente focado em arrancar a cabeça do garoto. Como se a vida do Sora já não tivesse complicada o bastante, agora tem que lidar com mais essa. Primeiro foi aquela torre gigante que apareceu do nada, depois aquele lixo humano jogando ele do caminhão. E pra completar, esse velho barbudo que só aparece pra soltar uns enigmas. E agora esse Goblin do inferno tentando partir ele no meio. Mas o Sora já tá de saco cheio. Ele pega uma pedra que já tava de olho há um tempo e mete com força na cabeça daquele Goblin nojento. Quando o bicho finalmente cai, o Sora percebe um símbolo gravado no peito do monstro. Parece indicar alguma coisa. Logo em seguida, um troço brilhante tipo cristal começa a sair do corpo do Goblin e vai direto pro peito do Sora, entrando nele. Mas ao contrário do que ele pensava, aquilo não era uma ameaça. Na real, o corte no rosto dele começa a se curar sozinho. E ele sente uma força nova percorrendo o corpo. Nem precisa pensar muito pra entender. Derrotar o Goblin fez ele upar de nível, tipo num jogo. O Sora então pega o machado do Goblin e resolve dar uma olhada em volta, pra garantir que não tem mais nenhuma criatura esperando pra dar o bote. Ele dá uma volta geral, mas não encontra nada. O lugar onde ele foi parar é tipo uma ilha flutuante com uns pedaços de prédio destruído e só. Também tem uma escada que desce. Como não tem outro caminho, ele começa a descer essa escadaria sinistra. Um passo em falso e já era. Normalmente lugar assim tá cheio de monstros. E se fosse num jogo, cair dali seria spawn na certa. Mas ele não tá afim de testar isso na prática, porque o game over aqui pode ser de verdade. Depois de encarar a escada com coragem, ele encontra uma entrada que leva mais fundo pra dentro da ilha flutuante. O Sora segue com cuidado. Quando chega numa parte central, ele encontra uma lápide, e o lugar tá iluminado por uma tocha. E surpreendentemente, ele consegue entender o que tá escrito, mesmo sendo uma língua totalmente bizarra. A inscrição diz que ele precisa cumprir algo, só assim vai poder sair do abismo. Por algum motivo, isso faz ele abrir um sorriso. O fato do monstro anterior ter sido tão fraco dá a entender que sair dali não vai ser tão difícil assim. Então é só uma questão de tempo até dar o fora desse lugar. Ele finalmente abre as portas que levam para a segunda fase desse jogo maluco. A primeira camada do abismo tinha uma área de 900 metros quadrados, e o número gravado no corpo do monstro era 1. Depois de passar pela segunda camada, ele descobre que essa parte tem 1.800 metros quadrados, e um dos monstros carrega o número 2. Na terceira camada, a área dobra de novo, e só um entre 4 monstros tem o número 4 marcado no corpo. A parte mais importante é que só dá pra pegar o fragmento dos monstros com número. Sem esse fragmento não tem como passar pra próxima camada. Claro que, quanto mais o Sora desce nas camadas do abismo, mais fortes os monstros ficam. E como o tamanho do terreno de cada camada vai multiplicando conforme ele avança, achar a chave tá ficando cada vez mais difícil. Pra piorar, o número de monstros também aumenta absurdamente, e essa dificuldade insana só tá deixando ele ainda mais forte. O cara já tá nesse grind faz tanto tempo que tá parecendo um viciado em jogo que nunca saiu do quarto. Com o tempo, até os tipos de monstros começaram a variar. Lá pela 12ª camada, ele encontrou justamente os monstros que atacaram o abrigo naquele dia. Mas com toda a força que ele juntou até ali, esses bichos chorões não aguentaram nem 2 segundos contra ele, e viraram poeira rapidinho. Depois da 13ª camada, a quantidade de monstros ficou completamente absurda. Mas o Sora foi passando por cima de tudo, como se os monstros fossem saco de pancada descartável. Quando chegou nessa 13ª camada, o número de criaturas já tinha batido os 500 milhões. Achar as chaves agora era tipo procurar agulha no palheiro. Alguns monstros com fragmento estavam protegidos por bandos enormes, outros se escondiam em cavernas minúsculas. O que mais enchia o saco era o tempo que levava para matar um por um. Mesmo assim, o Sora não parava.
seguiu firme até alcançar a 42ª camada do abismo. E mano, tinha tanto monstro que se juntasse todos os monstros de todos os manhwas que existem, ainda não dava o tanto que tinha ali. Eram mais de 2 trilhões de criaturas. E não era monstro qualquer não. Cada um era forte o suficiente para destruir uma cidade inteira sozinho. Mas o Sora já estava tão vidrado em matar bicho que nem parecia mais o mesmo cara. Ele passou anos e mais anos enfrentando esses monstros, tanto tempo que já tinha até perdido a conta. Mas não tinha outro jeito. Para conseguir o fragmento e seguir em frente, ele precisava exterminar todos os 2 trilhões. Até que ele deu de cara com um monstro completamente diferente dos outros. Mais bizarro, mais forte, mais intimidador. Só de olhar, o Sora abriu um sorriso largo, como se tivesse certeza de que aquele era o monstro que carregava o fragmento pelo qual ele ralou tanto. Mas no fim, o Sora destruiu o bicho em segundos, como se fosse qualquer coisa. Já estava tão forte que nem fazia mais sentido falar de força. E o pior é que o monstro nem tinha o fragmento, ou seja, ainda tinha chão pela frente. Agora, antes de continuar a saga do Sora, bora dar uma olhada no que estava rolando no mundo real. No século 21, 20 torres apareceram do nada ao redor do mundo. Antes que a humanidade conseguisse entender qualquer coisa, os monstros começaram a sair delas e quase acabaram com tudo. A maioria das pessoas foi massacrada na hora. O povo passou a chamar esse evento de Dia do Julgamento. Mas uma parte da população despertou habilidades e começou a acessar um sistema misterioso. Quem despertava ganhava poderes absurdos. Isso deu início à recuperação da humanidade. E os despertos começaram a formar grupos chamados Guildas de Caçadores. Voltando pro Sora, o cara agora tá caçando o último monstro da camada atual, depois de ter estraçalhado milhares. De repente, o monstro começa a ser envolvido por umas correntes de mana e começa a subir pro céu, como se estivesse fugindo dali. Uma voz misteriosa avisa o Sora para não deixar esse monstro escapar, porque alguém acabou de usar um pergaminho avançado de teletransporte para invocar ele, e esse foi o escolhido. O aviso bate forte no Sora, que percebe que essa pode ser a única chance de escapar daquele inferno. Então, sem pensar 2 vezes, ele pula direto na magia, indo atrás do monstro. Um monte de janelas de status aparecem ao redor dele, piscando vários alertas dizendo que a invocação abissal não pode transferir mais de 2 seres vivos. Mas o Sora já tomou sua decisão. Ele vai sair dali, custe o que custar. Enquanto isso, do lado de fora da cidade S, na Terra, uma garota corre desesperada, fugindo de alguém. O nome dela é Yu Sonozaki, uma desperta de nível 19. Pela aparência, dá pra ver que ela é do tipo maga. No meio da correria pelo terreno cheio de mato e raízes, o pé dela fica preso e ela acaba tropeçando. Parece que se ferrou de vez, porque os bandidos que estavam perseguindo ela chegam logo em seguida. Eles exigem que ela entregue o pergaminho avançado de teletransporte. Afinal, uma novata de nível 19 não devia nem sonhar em ter um pergaminho nível 60, que o corpo dela nem consegue aguentar. Ou ela entrega o item, ou o Brutamonte não vai pensar 2 vezes antes de matar ela ali mesmo. Esse Brutamonte aí é o Shoji Shido, um espadachim de nível 35. E a mulher do lado dele é a Aika, uma druida de nível 34. A Aika até tenta bancar a racional e fala pros amigos não matarem a presa. A Yu Sonozaki também lembra que 2 caçadores enfrentando um ao outro é contra as regras, mas esses desgraçados tão pouco se lixando pra isso. O Shosei Toshida, um bárbaro de nível 38, já manda a real. Se ela não entregar o pergaminho, ele vai criar as próprias regras, e se cooperar, talvez deixem ela viver por pura misericórdia. Aí a Yu decide virar o jogo e ameaça usar o pergaminho avançado de invocação forçada. Se eles não recuarem, ela não vai hesitar em ativar aquilo ali. A Aika, que até então era contra matar a garota, muda de ideia e manda o Shoji conter ela a qualquer custo. O bárbaro ativa o modo Berserker e parte pra cima girando a espada igual um maluco. Só que antes da lâmina cortar a Yu no meio, ela desaparece do nada, bem na hora certa. A Yu usa o pergaminho de invocação forçada, e os outros ficam em choque. Esse tipo de invocação traz um monstro de nível avançado, mas que ninguém consegue controlar. Basicamente, ela ligou uma bomba suicida na esperança de levar os otários junto com ela. Eles até tentam correr para impedir, mas já era tarde demais. Um raio cai do céu e invoca o monstro. E olha só, esse bicho não é estranho não. É exatamente o mesmo monstro que o Sora estava perseguindo. Só que, por ser só um lobo mutante de nível 3, os caras começam a rir como se tivessem tirado a sorte grande. Estavam esperando um monstro do caos e veio um cachorrão. Só que os otários vão tomar o choque da vida. O monstro é simplesmente destruído na hora pelo Sora, que aparece com tudo e faz geral entrar em pânico. O pessoal começa a achar que ele é algum tipo de monstro humanoide sedento por sangue. Nem a Yu faz ideia do que ela acabou de invocar.
Enquanto todo mundo tá apavorado, o Sora tá rindo igual um louco, feliz da vida por estar livre daquele abismo. A risada dele é tão intensa que ninguém consegue nem se mexer. A presença do cara é tipo um tsunami prestes a engolir tudo. Ele se move como um borrão até a Aika, encara ela com aquela cara de insano e pergunta se eles estão na Terra. A mulher, toda receosa, confirma. Isso dá um gás absurdo no Sora, que parece até energizado. Mesmo assim, os dois bombados do grupo ainda não sacaram o nível da encrenca e partem pra cima pra mostrar serviço. Só que no momento que as armas deles tocam a pele do Sora, tudo quebra na hora. Aí sim eles percebem que fizeram a cagada do século. Pro Sora, os dois parecem mais monstros do que gente. O cérebro dele, acostumado com batalha, começa a ter alucinação, e ele vê o cara como um orc. E aí, como de costume, ele pergunta se o monstro tem número e carrega o fragmento. Obviamente, o cara não entende nada do que tá acontecendo. De repente, o Sora sai do transe e larga o infeliz no chão. O maluco tá tão aterrorizado que literalmente mija nas calças. É de cair o queixo ver o chefão do grupo se mijando na frente da própria galera. O Sora ainda dá uma chance pra eles fugirem com vida. E como era de se esperar, cada um corre pra um lado pra tentar salvar a própria pele. Quem sobra é só a Yu, que fica observando as cicatrizes horríveis do Sora e começa a se perguntar quem diabos é esse cara. Por um momento, ela até pensa se ele não é algum tipo de demônio invocado pelo pergaminho. Aí o Sora vira pra ela e pergunta quantos anos se passaram desde que as torres apareceram. Ela responde, surpresa, que já se passaram 5 anos. Ele começa a mandar uma chuva de perguntas, e ela vai explicando tudo o que aconteceu até agora. Ela conta que os humanos despertaram com o sistema, e o mundo lá fora mudou demais nesses 5 anos em que ele ficou preso no abismo. A cidade se acabou de sofrer a 7ª invasão dos demônios, e ela só escapou por um triz. Quando escuta o nome da cidade S, o Sora se lembra que era sua cidade natal. Ele então pergunta sobre a cidade Amai, e ela conta que o lugar tá em ruínas, mas ainda tem esperança de que os caçadores que foram pra lá consigam restaurar a cidade um dia. Ele pergunta como faz pra chegar na cidade S a partir dali. Ela aponta uma direção e num piscar de olhos, o Sora simplesmente desaparece, deixando ela pra seguir o próprio caminho. Esse encontro foi tão insano que ela decide relatar tudo pros superiores, especialmente pra senhorita Onisama. E quanto àqueles covardes que escaparam correndo, até conseguiram salvar a pele por pouco, mas parece que a maré de azar ainda tá longe de acabar pra eles. Do nada, uma entidade misteriosa aparece bem na frente dos covardes que fugiram, barrando o caminho deles. Esse ser estranho sente a presença do Sora, então dá exatos 3 segundos pra galera abrir o bico e contar tudo o que sabem sobre ele. Claro que 3 segundos não são nada pra processar toda essa maluquice, então ninguém consegue falar uma palavra. Quando o tempo acaba, a criatura cumpre o que prometeu e acaba com todo mundo ali mesmo, sem dó nem piedade. A história corta pra sede da guilda linha de frente da torre, a Rugido do Tigre. Lá, uma secretária dá a notícia pesada. Os 4 idiotas sumiram do mapa, sinal deles zerado. Isso significa que ninguém sabe onde a Yusa Nozaki foi com o pergaminho de transferência. O chefão, lógico, fica puto da vida ao saber que aqueles 4 gorilas super bufados não conseguiram segurar uma novata. A secretária explica que os sinais da equipe desapareceram todos ao mesmo tempo, o que só pode significar que foram apagados de uma vez só. Esse cara cheio de raiva é o Richt Mukai, um sacerdote da tempestade de nível 118. Ele manda investigar quem foi o responsável por exterminar o time dele, e de quebra, quer que peguem a Yusa Nozaki viva, pra ela contar tudo sobre o sujeito misterioso que destruiu os Brutamontes. O cara pode até saber que seus homens são um bando de idiotas, mas ainda assim, não aceita que alguém encoste neles. Só que aí, ele dá uma olhada pela janela do prédio e vê alguém pulando, ninguém menos que o Sora. A presença do garoto é tão intensa e cheia de hostilidade que o Richt sente o perigo na hora. Ele quer saber quem é esse sujeito, ainda mais ao perceber que o tal desconhecido tá indo direto pra uma zona já caída. Pra piorar, a torre da cidade C, que ficou 5 anos sem se mexer, resolveu se ativar justamente agora. O Richt sente no fundo que o caos tá vindo com tudo, e o instinto dele nunca errou. A cena muda pra cidade S, uma zona totalmente devastada. Lá tá o Sora, observando o cenário de destruição da cidade que um dia foi o lar dele. Enquanto ele tava preso no abismo, esses 5 anos transformaram a cidade num inferno. Esses 5 anos também moldaram o Sora. Ele deixou de ser um fraco e virou um monstro de tão forte. Seus sentidos tão anestesiados, o tempo virou uma ilusão. E o cara basicamente virou uma besta. Mas o que manteve um pingo de sanidade nele foi a lembrança da família. Aqueles monstros que um dia botavam medo agora são fichinha pra ele. Mas o que ele mais quer é reencontrar os pais e o único irmão que ainda tem. A cidade S, antes cheia de vida,
Agora é só escombros e morte. Não sobrou nenhum prédio inteiro. E o Sora até estranha o fato de não ver nenhum monstro atacando gente. Parece que todo mundo já evacuou dali há muito tempo. Ele para na frente da porta de casa, mas tá tão forte que a porta simplesmente quebra na mão dele. Ao entrar, o lar que ele tanto amava já não tem mais nada do que era antes. Mesmo esperando encontrar o lugar vazio, ele quis vir. Era o único ponto onde ainda existia um resquício da felicidade dele. De repente, os olhos do Sora focam num papel em cima da mesa. É um recado pra ele, deixado pelos pais, que ainda acreditavam que o filho estava vivo, mesmo depois de 5 anos desaparecido. Eles continuaram esperando ele voltar, sem nunca aceitar que ele tivesse morrido. Isso arrebenta com a resistência do Sora, principalmente ao ver que os pais mantiveram suas roupas preferidas e todos os itens favoritos arrumadinhos do jeito que ele gostava. Até deixaram um mapa com o caminho pro abrigo seguro para onde foram. No bilhete, pedem para ele ir até lá, se estiver lendo aquilo, porque acreditam que ele ainda tá vivo. Com a foto da família destruída nas mãos, o Sora finalmente desaba. Ele pega uma lâmina e resolve dar aquele corte no cabelo, tentando reorganizar os pensamentos. Fica ali, se perguntando se vai conseguir mesmo dar fim nesse apocalipse sozinho, torcendo para que isso seja o suficiente para trazer o mundo de volta ao normal. Agora, o visual dele tá basicamente um mix do Sung Jin-woo com o cabelo do Kaneki, um crossover que ninguém esperava, nem ele. O próximo destino dele é o Abrigo 6, onde pretende se reencontrar com os pais, usando o mapa que deixaram. Só que o caminho tá todo ferrado por causa dos prédios destruídos. Ao invés de procurar uma rota alternativa, o cara decide que vai ser mais fácil destruir tudo que estiver na frente. E é exatamente isso que ele faz. Abre caminho no braço, destruindo um monstro voador com um único golpe. Depois, começa a pular de um lugar pro outro, deixando o caos por onde passa. Até os sobreviventes que estavam por perto ficaram tipo, que porra é essa? Até verem um cara voando na velocidade da luz de um prédio pro outro. O mais engraçado de tudo é que um deles conseguiu gravar o Sora em 4K no celular, porque ninguém acreditava que era uma pessoa de verdade fazendo aquilo. Enquanto ele tá dando esse show, lá embaixo, uma garota tá sendo cercada por um bando de vermes. Uns lixos que claramente nunca viram uma mulher na vida, e só de ver uma, já começam a agir igual uns animais em cio. E pra piorar, entre eles tá um rosto conhecido, o mesmo desgraçado que empurrou o Sora do caminhão 5 anos atrás. O cara chega todo nojento, mandando comentário podre e babando na garota. Mas aí, quem aparece? Sora, com um olhar que mata. Ele encara o grupo e já solta. Bando de lixo. O cara literalmente desviou da missão de reencontrar os pais só pra descer a porrada nesses escrotos. Ou seja, eles já estavam com os dias contados. Tentam até dar uma de espertos, usando uma técnica de pulo estilo Jujutsu Kaisen. Mas o Sora tá no modo Sukuna, batendo em todo mundo sem o menor esforço. Literalmente dando tapa na cara, na moral. Desvia do ataque de um deles e já mete uma ajoelhada no meio da cara. E o mais impressionante é a cabeça do cara não ter voado longe. O Sora deve estar usando tipo 1% da força dele ali. Aí vem o líder dos escrotos tentando dar carteirada com aquele papo de "sou de uma guilda poderosa", como se isso fosse funcionar com um protagonista que carrega mais trevas que o Shadow the Hedgehog. A cereja do bolo. O Sora lembra o babaca, Kagawa, que tá de volta do mundo dos mortos. O cara empalidece na hora, com uma cara de um fantasma. E como bom covarde, tudo o que consegue fazer é implorar por piedade. O Sora dá uma risadinha e agarra o pescoço dele, dizendo que teve que atravessar o inferno só pra voltar e dar o troco. Jesus pode até perdoar, mas o Sora não é Jesus. Ele quer tirar a dignidade e a vida do desgraçado. Atrás dele, é como se as vozes dos milhares de monstros que ele matou tivessem virado uma torcida, gritando pra ele acabar com o verme. O problema de Kagawa é que ele não fez merda só uma vez. Foi uma vida inteira de tortura, humilhação, abuso psicológico. Um inferno constante que o Sora teve que aguentar calado. Então agora, com o Kagawa quase sem ar nas mãos dele, o Sora sente que chegou a hora de cobrar tudo, com juros. Esse lixo ainda se gabava de como era divertido humilhar alguém fraco como o Sora. Mas aí, no meio de tudo, surge uma fagulha de humanidade. O Sora solta o cara. Não é arrependimento, é só que ele não quer virar aquilo que mais odeia. Se rebaixar ao nível do Kagawa seria trair tudo o que ele se tornou. Só que ao lembrar do que o cara tentou fazer com a garota, ele também sabe que deixar ele livre seria um erro. Então o Sora decide, não vai matar o desgraçado, mas também não vai deixar ele sair de graça. Lembra de todo o tormento na escola, e diz que o mínimo que o Kagawa merece é levar uns socos pra aprender. Em clima total, modo Sung Jin-woo ativado, ele dá uma proposta, aguenta 4 ataques e tá livre. O Kagawa até ri de nervoso, achando que é impossível sobreviver ao primeiro golpe. E aí vem a cena.
o Sora segura ele pela gola, puxa o braço para trás e mete um gancho violento que enterra o Kagawa no chão. E não acaba aí. Vem o segundo soco, mais brutal ainda. Depois o terceiro, arrastando o infeliz como se fosse um saco de lixo. O Kagawa, arrebentado, implora para ser morto logo. Tamanha a dor que tá sentindo. Mas o Sora responde com um chute na cara que termina de enterrar o cara no chão. O resultado é insano. O Kagawa tá com todos os membros quebrados e sem enxergar mais nada. Pros capangas dele, o Sora manda um aviso direto. Levem o verme pro hospital agora e nunca mais apareçam na frente dele. Diz isso, dá um salto e vai embora, deixando o caos pra trás. Agora sim, é hora de focar no objetivo principal, encontrar os pais no abrigo. A cena muda pra zona de contenção da cidade Cessi, onde um grupo de soldados está arrependido até a alma por não ter sido escalado pra guarda da muralha. E não é pra menos, porque o posto atual, que envolve lidar com monstros, é bem mais sinistro e perigoso. O líder deles, o primeiro-tenente Tanji Kagura, manda todo mundo ficar ligado, já que os monstros podem aparecer a qualquer momento. Mas o soldado raso Shokimatsura, todo folgado, solta que monstros quase nunca aparecem por ali, então não tem com o que se preocupar. O universo claramente odeia esse cara, porque bem nessa hora, um filho do Kraken aparece do nada e já parte pro ataque. O Tenente Tanji tenta manter a calma, ordena que mantenham a formação e disparem com tudo, mas a casca do bicho é dura demais. Nenhuma das armas faz efeito. Além disso, o monstro é nível 45, então a chance deles darem conta é praticamente nula. Quando o bicho revida, se prepara para matar todo mundo de uma vez. O tenente grita para espalharem e tentarem escapar, mas o bicho é tão rápido que corta um dos soldados ao meio no ato, fazendo outro entrar em desespero e começar a despejar bala sem parar. No meio da confusão, um dos soldados corre com uma caixa, tentando usar o tiroteio como distração para se aproximar. Ele chega bem perto do olho esquisitão da criatura, e de repente, o filho do Kraken para de atacar. O bicho parece paralisado, e os soldados também ficam em choque com a reação. O tenente desconfia que o monstro tá com medo de algo muito pior que eles. O bicho começa a se encolher e se afastar, deixando todos confusos. Aproveitando essa brecha, eles soltam a caixa cheia de explosivos na cara do monstro, que explode numa labareda enorme. Os soldados até rezam para que tenha dado certo, mas quando a fumaça baixa, o monstro tá lá, ileso. Com a única chance deles falhada de forma patética, os caras basicamente aceitam a morte. Até que, do nada, o Sora cai do céu e esmaga a cara do monstro com um ataque tão seco. O Tenente Tanji, na hora, junta as peças e percebe que foi a presença insana do Sora que assustou a criatura. Ninguém acredita no que tá vendo. O cara simplesmente destruiu um monstro nível 45 com um único golpe. Nem os caçadores de rank S são tão absurdos assim. E eles nunca viram o rosto do Sora antes. O tenente tenta usar a habilidade de inspeção para saber mais sobre ele. Mas para surpresa dele, o sistema praticamente manda ele calar a boca, dizendo que nem consegue acessar as informações do Sora. Só de tentar, o tenente começa a ficar tonto, deixando os soldados preocupados com ele. Enquanto isso, o Sora nem tá ligado no que tá rolando, e só pergunta qual a distância até o abrigo 6.